Eu comecei o armário pela parte do formato, ou seja, o desenho, que estilo, modelo eu queria que ficasse o meu armário. Então eu peguei um papel pardo e fiz um molde, usando a mesma técnica da costura. Peguei, desenhei o molde, o jeito que eu queria. Então, como que eu não gosto de coisa comum, nada que seja assim, o formato padrão, nada dessas coisas, eu gosto do diferente. Então eu usei a própria largura da tábua, que ela fica 29 centímetros de largura. E a altura do armário foi de 1,35 m. Então eu peguei exatamente esse tamanho, fiz no papel e fui criando o formato da curva. Pensa-se num trabalho que deu, porque eu fiquei pensando na parte do corte. A tico-tico, ela não tem assim uma maneira assim maleável de você fazer curva fechada. Então tem que ser umas curvas mais abertas. Então fiquei desenhando e apagando e desenhando até que eu visse que a tico-tico ia cortar de maneira fácil, porque a madeira é muito dura. Então eu fiz um desenho ali que trabalhei uma curva, mas assim uma curva mais aberta, que desse para ver algum detalhe, mas fosse muito fácil de cortar na hora da parte da tico-tico. Então assim, eu fiz várias vezes até que ficou num formato bom para serra cortar e que desse um desenho bacana na lateral da madeira. Depois de criado e desenhado o formato que eu queria, eu recorto exatamente como um molde de roupa. O dia que eu precisar fazer um armário de novo, uma peça, eu já tenho um molde já pronto. É só colocar na superfície que eu quero e desenhar ele e mandar ver. Então é a mesma coisa do molde de roupa, assim, é o mesmo processo de criação assim do molde. Aqui eu tô fazendo o detalhe dos pés da lateral, né? Então eu quis fazer uma coisa assim, delicada. Como que eu ainda não tinha certeza do que eu estava fazendo, eu fiz uma coisa assim bem discretezinha, uma curva bem de leve, para ver se realmente ia dar certo ou não. Então foi assim, só um detalhezinho na madeira para ela não ficar reta no chão. Então aí também eu desenhei tudo à mão livre, gente. Eu fui desenhando e trabalhando para fazer a curva exatamente do jeito que eu queria. E foi assim um processo que de faz e apaga até que a curva ficou bem assim do jeitinho que eu queria.
Aqui eu já estava fazendo a parte de um detalhe que vocês vão ver que eu vou colocar em cima. A princípio era para ele ficar embaixo da prateleira, só que na hora do desenho, do corte, a montagem, eu não calculei muito bem. Afinal, né, meu primeiro desenho, meu primeiro armário assim mais elaboradinho, mais detalhado, então acabou que eu não calculei direito os tamanhos e acabou que eu coloquei esse detalhe em cima, mas era para ele ter ficado embaixo. Mas ele ficou bonito igual. Já já vocês vão ver na parte da montagem. E eu fui desenhando, fazendo as curvas. Aqui eu dobrei o papel ao meio, porque eu preciso que fique dos dois lados. Então vocês podem ver que tá o desenho com o papel dobrado. Aí quando recorta, ele fica ambos os lados assim, espelhado, né? Como se tivesse exatamente iguais. Quer dizer, como não, né? Ficou exatamente igual, porque o papel foi dobrado ao meio. Aí veja bem como é fácil você fazer um detalhe numa madeira ou num tecido ou em qualquer coisa que você queira fazer através do molde. Você faz o molde exatamente do jeito que você quer. Quando você for colocar na superfície, fica fácil. Aí é só você riscar aquele desenho que você queria. Então eu passei o lápis, né? Risquei com o lápis tanto na parte dos pés como essa parte aqui da lateral. E aí eu fiz as medições da onde que ia as ripinhas, eu já fiz tudo antes do corte, já risquei, já fui fazendo, medindo tudo certinho. Que no molde eu já tinha deixado tudo picadinho na lateral, assim, pra ficar tudo marcadinho. E eu usei pra cortar a madeira a serra tico-tico. No caso a minha é uma serra assim bem simplesinha, ela até tá, a bichinha até tá pedindo arrego, mas ela tem que aguentar porque ainda tem muita madeira para ser cortada. Então assim, é uma tico-tico bem simples mesmo, com a serrinha não muito grossa assim, né? Uma serra pequena para poder não dar não estragar a parte do corte, né? Para ela não quebrar muito. E aí eu fui seguindo o desenho que eu fiz. Deu uns trabalhos, como vocês estão vendo, eu fui cortando para umas partes sair, para ficar fácil. E assim, ó, fui dando um jeitinho, porque a serra ela não faz assim as curvas, ela não dá o movimento, assim, não é maleável para fazer vários movimentos. Então tem que ir cortando aos pedaços e indo e dando um jeitinho até que consegue fazer o desenho. O que não pode é desistir na hora do corte, ó, pode ver, ó. Aqui eu já passei reto já para passar o formato ali e ficar fácil. Mas assim, ó, é só ter persistência que consegue sim. Dá pra fazer grandes trabalhos e coisa linda na madeira. Aqui foi a parte assim que eu superei. Eu falei, senhor, como que vai ficar? Mas eu pensei, como que eu já fiz um coração? Isso aqui é barbada, né? Mesmo assim, tendo todo aquele trabalho na hora de serrar, a gente tenta. O que não pode é ficar parada. O que não pode é ficar, eu não sei, mas como que eu não sei se eu não fui lá tentar? Como eu vou saber se eu vou conseguir ou não se eu não tentei? Então assim, deu um trabalho, mas valeu muito a pena, porque depois de cortado, depois de pronto, eu fiquei assim, ó, me sentindo no máximo. E a mesma coisa eu fiz com o molde, desenhei o formato que eu queria e ficou na madeira, e eu só fui com a serra e fui indo e fui fazendo e fui cortando uns pedaços e fui assim, ó, dando um jeitinho até que eu consegui cortar todo. Gente, aqui no vídeo fica bem curtinho, porque eu cortei os pedaços e eu acelerei um pouquinho o vídeo, mas isso levou, eu acho que mais de 1 hora para cortar tudo. Então assim, ó,
Aqui parece ser muito rápido, mas não, isso demorou muito para ser cortado. Porque eu cortando, eu parava, eu cortava, eu parava, e aí eu ia tirando os pedaços para ficar fácil de cortar e não tinha jeito. Eu não tenho bancada, eu não tenho umas coisas ainda apropriadas, então eu coloquei em cima de 2 caixotes que eu tinha e fui fazendo. O que eu não deixei é os obstáculos me atrapalhar, é me parar. Então eu fui fazendo, ó, pode ver, eu fui cortando os pedacinhos e de pedacinhos até que eu consegui finalizar o desenho. E depois assim, ó, ai, me deu vontade de ficar beijando a madeira. Eu queria ficar admirando, assim, olhando a madeira tudo cortadinha. Mas é que a sensação é muito boa depois que você consegue fazer aquilo que você tanto queria fazer e você não imaginava que você ia ser capaz de fazer. Mas valeu muito a pena o esforço. Depois do corte eu lixei toda a peça. Aqui vocês só viram lixando um detalhezinho, mas foi lixado tudo. Eu usei uma lixadeira elétrica que eu tenho e uma lixa bem fininha, que é mesmo para deixar a madeira bem lisinha. Então assim, ó, fiquei lixando bastante todas as tábuas para ficar tudo muito lisinho. Eu comecei a montagem pelas ripas, porque na minha cabeça eu acho que só os parafusos não ia aguentar, porque eu vou colocar bastante prato, então vai pesar um monte. E aí eu fiquei assim achando que pode a tábua quebrar, porque o parafuso pega bem no meio dela e não ia aguentar. Então essas ripinhas é para se aguentar bastante peso e não vai ter problema nenhum da madeira cair ou acontecer alguma coisa, que como tá bem parafusado e mais o parafuso da madeira, eu acredito assim, ó, que para cair tem que ter muita coisa pesada em cima. Então eu preferi colocar essas ripinhas mais por causa disso, para ficar firme. Aí eu posso colocar bastante coisa que não vai ter problema, vai estar bem resistente. Então é melhor prevenir do que remediar, né? Eu achei que só 2 parafusinhos de cada lado não ia ficar forte o suficiente. Coloquei as ripinhas que ia tá beleza, que aí eu posso colocar muito peso, quanto que eu quiser.
Essa prateleira eu preferi não colocar ripinha, como que eu vou colocar umas coisas leves, como xícara de chá ou caneca, então apenas os 2 parafusos para poder fixar ela, então achei que não teria necessidade das ripinhas embaixo. Essa parte do detalhe era para colocar embaixo da prateleira, mas como eu falei, por erro de cálculo, não soube fazer direito o cálculo e acabei que eu coloquei em cima, mas era para ela ter ficado embaixo num detalhe assim na prateleira e em cima ia ficar somente lisinho assim, somente a tábua mesmo, não ia ter nada. Mas acabou que o detalhe de baixo foi para cima e tá tudo certo, igual valeu muito a pena ter feito. E o resultado é este que vocês estão vendo, valeu super a pena todo o esforço, porque eu achei ele lindo, apesar que ainda falta colocar o fundo, falta pintar, como é que eu tô nesse estilo, mas clean, tudo branquinho, ele vai ser branco, mas no fundo eu tô pensando em alguma coisa, talvez um tecido floral, talvez só uma corzinha mesmo delicadinha, ainda não sei exatamente o que eu vou fazer no fundo, mas quando for na hora de colocar o fundo e fazer a pintura, eu venho aqui mostrar para vocês verem ele finalizado e como que eu vou fazer, a que tinta que eu vou usar e tudo mais. Mas eu amei o resultado, eu achei ele lindo. Como que a madeira está molhada, eu vou deixar secar um tempo. Eu acredito que no final da semana que vem deve estar bem sequinha e dá para poder pintar tranquilamente. E o fundo eu tenho que providenciar ainda. Quando eu for fazer esse procedimento, eu venho mostrar para vocês a finalização total do armário. Eu sempre esqueço de falar os valores, quanto que eu gasto. É que acabo só mostrando a peça e não falo de questão de valores. Eu usei tábuas de pinos e a tábua de 30 centímetros de largura por 2,70 de comprimento, ela custa R$16,90 aplainada, aplainada os 4 lados. Então eu usei 2 tábuas. As laterais foi 1,35 m de altura. Então eu usei uma tábua partida ao meio e aí deu para fazer as 2 laterais. As tábuas aqui do meio, essas aqui de baixo, como que a largura do armário é de 90 centímetros, eu peguei uma outra tábua e cortei em 3 partes de 90 centímetros. Então foi 2 tábuas de pinos de 30 centímetros de largura por 2,70 de comprimento, custando R$16,90 cada, aplainado os 4 lados. Essa parte de cima, a prateleirinha de cima, eu usei a de 15 centímetros de largura por 2,70 de comprimento. Eu usei uma tábua. Como que eu fiz 3 partes, 2 para a prateleirinha e mais uma para o acabamento de cima. Então usou uma tábua inteira. E a tábua custa R$9,90 aplainada os 4 lados. Aí tem a ripinha, eu falo ripinha, que é esse negocinho aqui, ó, pra colocar a madeira. Eu preferi fazer assim, pra ficar uma coisa assim, diferente, rústica e firme,
porque aqui, principalmente nessa aqui, os pratos são muito pesados. Então por isso que eu preferi colocar essa ripinha aqui. Ela aqui é vendida num comprimento de 5,5, 5,20, uma coisa assim. Eu pedi para cortar ao meio e ela custa R$11,50. Eu usei assim uma comprida. Como que eu pedi para cortar no meio? E ela é de 2x2. Então ela é um quadradinho e os 4 lados é 2x2 e assim vai. Então ela foi R$11,50 aplainada também. Aí teve, o que teve mais? Aí teve R$5 de parafuso. Isso, acredito que foi R$5 de parafuso. Eu acho, eu não sei, não tô fazendo conta não, mas eu acho que deu uns R$60,20 por aí, fazendo assim. Calcula aí que eu sou péssima em matemática. Então assim, os parafusos eu usei uns de 3,5 por 4, que é Philips, que ele é assim mais ou menos o comprimento dele é 4 centímetros, porque aí pega exatamente de uma madeira a outra, porque a madeira tem mais ou menos uns 2 centímetros de espessura, então consegue atravessar e ainda pegar a outra madeira. Então assim, ó, eu acredito que com a pintura, com o fundo que eu colocar atrás desse, eu acredito que, se eu não me falha a memória, se eu não me engano, a chapa de 2 por não sei o que, um tamanho grande, ele deve custar R$35 ou R$45. Eu vou usar para fazer outros fundos, porque aqui não vai usar tanto. Então eu acredito que o total deste armário, depois do fundo, depois da pintura, ele vai sair mais ou menos uns R$85. Vamos arredondar para R$90. Esse armário que eu fiz. Uma observação, a tábua, ela é vendida assim de 30, 15, 20, 10 centímetros, mas depois que ela é aplainada, ela diminui um pouquinho. Então, a de 30 centímetros acaba ficando 29, a de 15, 14, a de 10, 9, e aí assim vai, a de 20, 19. Então, assim, ó, ela diminui depois que é aplainada, tá bem? E eu quero deixar um recado para vocês, que principalmente para as mulheres que me assistem. Eu recebo muito comentário, tanto elogiando, como criticando, como os donos da verdade, pessoas que fazem, entendem e não tem uma maneira assim apropriada de falar para a pessoa, até mesmo incentivar. Algumas eles te diminuem. Eu acredito por eu ser mulher e estar fazendo as minhas coisas, muitos dos homens que vêm aqui nos comentários, eles tentam me diminuir, porque eu estou fazendo isso daqui. Ah, mas isso tá de forma errada. Paga um profissional, manda fazer na marcenaria. Olha, gente, eu, por ser mulher, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não é porque eu sou mulher, eu não posso fazer as minhas próprias coisas. Eu não posso mexer com ferramenta que, digamos, né, entre aspas, seja de homem. Eu posso. Nós podemos. O que nós não podemos é deixar os homens acreditar que o nosso dever é esquentar a barriga no fogão. Eu levantei a minha bunda do sofá. Eu larguei a vassoura, o produto de limpeza e fui fazer as minhas próprias coisas. Eu não fiquei parada esperando homem nenhum fazer as coisas por mim. Eu mesmo fui lá, sem medo, peguei as ferramentas, poucas, porque eu não tenho assim, eu não tenho uma marcenaria, eu não tenho equipamentos apropriados, como muitos vêm dizer, ah, mas isso nem é ferramenta para se trabalhar. Eu não tenho, e fiz esse armário. Ah, não tá da melhor maneira, não tá assim, a coisa mais certa do mundo, pode ficar torto, mas tá aqui. Eu fiz, tá aqui, com as minhas próprias mãos. Eu fui lá, eu serrei, lixei, parafusei, montei e criei meu próprio armário. Não vou dizer sozinha porque eu tive a ajuda do Abu, mas eu fiz. Gente, uma coisa que eu falo pra vocês, não tenha medo. E não pense que ferramenta, não pense que essas coisas de fazer é de homem. Gente, nós podemos fazer o que a gente quiser, a gente pode fazer o que quisermos. Basta não ter medo, acreditar em nós, não esperar por ninguém, ir lá fazer.
E mesmo que muitos te digam, você não vai conseguir, você faz. Vai lá e faz. Se deu errado, tenta de novo. Se deu errado, tenta de novo. Respira, se concentra, acredite em ti. Você é capaz de fazer. Não espere por ninguém. Vai lá e faça, mulher. Não pense que a sua vida é só limpar a tua casa, é só lavar a tua roupa, é só fazer sua comida. Isso não é só a vida de nós, dona de casa. Nós podemos fazer o que a gente quiser. Além de manter a nossa casa linda, cheirosa, limpa, a gente dá muito baile, muitos homens por aí. Então, assim, ó, não desista de fazer as suas coisas. E não pense que ser dona de casa é só ficar esquentando a barriga no fogão, ficar pra lá e pra cá com produto de limpeza, vassoura, moip, pano e limpando casa. Somos mais que isso. Somos mulheres e somos capazes. E o nosso lugar é onde a gente quiser estar. É onde a gente quiser fazer. É onde a gente quiser ir. Nós podemos tudo. Basta a gente querer. Então, assim, ó, essas pessoas que vêm aqui querer me diminuir, meu filho, pode até tentar, mas vai precisar de muito mais. Porque eu posso montar as coisas tudo atrapalhada. Igual vocês viram, coloquei no chão, aí escorei na parede, depois virei do outro lado. Eu posso fazer de todas as formas, toda atrapalhada possível. Mas tá aqui. Eu mesma fiz. Tá guardando as minhas coisas. E eu estou achando ele lindo. Sabe por quê? Porque foi eu que fiz. Muitas beijocas, fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.